coração é o poeta silencioso que escreve os versos da nossa existência. Nossa coluna podcast hoje tem a presença da minha amiga eterna Gisele. Você tá inspirado hoje, hein? Hoje o papo vai longe, viu? Vai, né? A gente tem aqui o Dr. Lucas Trindade. Ele é cardiologista do Hospital Vila Nova Star. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje aqui. A gente que agradece. Eu já quero emendar a minha pergunta. Vamos lá. O que a gente sente quando o nosso coração não tá bom? O coração pode dar vários sinais de que ele não está indo bem. Então, desde sintomas mais simples, sintomas mais objetivos. E a mensagem final, que eu já vou antecipar, é sempre ficar atento. E se o coração der sinais, já buscar uma ajuda, buscar o especialista. Mas o que são esses sinais? Os sinais que o coração pode mandar, já dizendo que não está trabalhando bem, pode ser desde alteração da pressão, pressão alta ou mesmo pressão baixa. Sintomas como desconforto no peito, dor no peito, falta de ar, palpitações que sugerem alguma arritmia. Sintomas inespecíficos de mal-estar pode ser relacionado ao coração também. Então, o menor sinal de alguma coisa errada, principalmente relacionado a coração, dor, desconforto, palpitação, ou mesmo da parte respiratória, falta de ar, cansaço, fadiga, pode ser um sinal de alerta do coração. E isso já é o que tem que buscar ajuda. Tem que buscar um cardiologista, fazer exames complementares e entender se é alguma doença, se é só um sintoma por outra causa, mas realmente investigar isso a fundo. Com uma certa urgência ou dá para esperar um pouquinho? Dá para esperar a depender do caso. Então, é importante a gente interpretar direito os nossos sintomas, a gente entender melhor o que está desencadeando, o que é aquele cenário. É mais ansiedade. A ansiedade imita muito os sintomas do coração, então a ansiedade também dá dor no peito, a ansiedade também dá palpitação. Então, quando houver algum sinal de alarme maior, um desconforto muito grande, um desconforto que demora muito tempo para passar, uma alteração de pressão, realmente um sinal de alarme, aí sim a gente tem urgência. É melhor que vá ao pronto-socorro para ter um atendimento rápido, se não, marcar um cardiologista e realmente fazer uma investigação com calma. Lucas, obrigado pela presença. Obrigado, eu acho que José. essa pergunta já resumiu o nosso programa e a gente vai tentar explanar a respeito das outras partes. Mas eu brinco assim, que o paciente, quando chega no meu consultório e fala, doutor, eu tô com uma dor nas costas, isso já me acende um sinal de alarme. Porque assim, eu brinco, a coluna, ela te traz vários transtornos, mas ela não te mata. O coração, sim. Uhum. Então, assim, não podemos negligenciar as dores que a gente tem. Então, aumentar o leque de investigação sempre é o mais importante. Sem dúvida. E já aconteceu um episódio de uma paciente que chegou com uma dorsalgia, dor no meio das costas, com aquela característica que irradiava para o braço esquerdo, um formigamento, sudoreica. Eu interrompi a consulta, eu estava num ambiente, no consultório que é hospitalar. Eu falei, eu vou levar a senhora para o pronto-socorro. Ah, doutor, eu já passei no pronto-socorro ontem. Rodou elétrico, foi feito isso. Ontem é ontem, hoje é hoje. A senhora vai ficar um pouco chateada comigo, mas eu vou encaminhar a senhora para o pronto-socorro. Foi de cadeira de rodas para o pronto-socorro. Acabou meu horário de atendimento, eu fui embora. Um mês depois, essa senhora volta para me agradecer. Eu falei, puxa, mas eu não fiz nada, não lembrava dela mais. Fui olhar no meu prontuário e vim, encaminhei ao PS. Aí eu falei, o que aconteceu? Falei, doutor, eu estava infartando. E assim, e não é mérito meu, não estou falando isso. Mas assim, é ter um cuidado, um zelo, porque às vezes um encaminhamento, uma ida naquele momento é crucial e que vai diferenciar. Sem dúvida. Quem está em casa e está com uma dor no peito, que está com esses sinais de alarme, o correto é ir imediatamente ao pronto-socorro. Perfeito. Chegou no pronto-socorro, quais são os passos que é dado? Tendo dor no peito, principalmente, pronto-socorro com certeza. Então, tem que ir o mais rápido possível. E o ideal é no pronto-socorro, entrando com dor torácica, que a gente consiga, no mínimo, uma avaliação inicial e um eletro em 10 minutos. Então, existem protocolos de segurança para que a gente tenha o mais rápido possível, pelo menos um eletrocardiograma, que é quem vai dar realmente um diagnóstico de um infarto super grave, por exemplo, que é um infarto com supra. Então, esse protocolo inicial de um atendimento pelo técnico de enfermagem ou pelo enfermeiro, com uma triagem inicial de sinais vitais e a realização de um eletro é essencial no paciente com dor torácica. Dali para frente, ele vai passar por uma avaliação com o médico, se possível um cardiologista, para entender realmente qual é o tipo de desconforto torácico que ele tem e qual é o histórico desse paciente. Com essas informações simples, a gente já consegue entender para que lado vamos na investigação, se estamos realmente falando de uma cardiopatia ou qualquer outra causa de dor torácica. E como você falou, as coisas podem se confundir. Então, quanto mais a gente for rigoroso e seguir o protocolo, maior a chance de dar um diagnóstico final. Então,
sinais vitais, eletrocardiograma, avaliação minuciosa, exame físico minucioso. Assim a gente não come bola, a gente não deixa passar um diagnóstico, principalmente de doença grave, que são as doenças cardíacas que matam. Infarto, dissecção de aorta, embolia pulmonar. Então isso a gente tem que ser bem rigoroso e seguir os protocolos. Um paciente que ele chega no hospital nesse estado, ele tem prioridade no atendimento? Ele tem prioridade. Então nessa triagem é feita uma classificação, como se fosse verde, amarelo, laranja ou vermelho. E a partir dessa classificação, ele tem prioridade de atendimento. Então, o vermelho ele já é atendido de imediato. O laranja ele tem até 10, 30 minutos, 10 minutos, eu acho, se eu não me engano. O ficha verde, por exemplo, que é um paciente com uma queixa não crítica e sinais vitais normais, ele pode ser atendido até 2 horas. Então, na fila do verde, se chegar um vermelho, passa na frente. Se chegar um laranja, passa na frente. Então, os hospitais têm esse preparo de triagem inicial já no pronto-socorro. Primeiro, para que saiba qual pronto-socorro ele vai. Pronto-socorro ginecológico, pronto-socorro cardiológico. Isso eu estou falando de hospitais de maior porte, diferente de UPAs, por exemplo. Mas em hospitais de grande porte tem essa diferenciação já, de dar queixa, encaminhar para o pronto-socorro correto e dentro do pronto-socorro correto ter prioridade no atendimento. E em cardiologia isso é essencial. Não pode perder 1 minuto sequer. Tempo é músculo do coração, tempo é cérebro num AVC. Então a gente precisa ter velocidade para iniciar o tratamento e salvar mais vidas. Perfeito. Qual é a prevalência de doenças cardíacas na nossa sociedade? Muito alta. Extremamente alta. Então, o que preocupa é que cada vez mais a gente tem enfrentado mais fatores de risco cardiovasculares e mais doença cardiovascular. Isso não só no Brasil. Estados Unidos, Europa, todas as regiões do mundo, a gente tem cada vez mais prevalência de pacientes hipertensos, pacientes idosos, pacientes com câncer, pacientes com diabetes, pacientes com maus hábitos de vida, sedentários. Tudo isso vai aumentando a chance de doença cardiovascular. Então, a maioria dos pacientes, inclusive, nem sabe do diagnóstico. Muitas vezes chega numa emergência. Ele não sabia que tinha entupimento no coração e acaba chegando direto no infarto. Então, a prevalência é muito alta e a doença cardiovascular é o que mais mata no Brasil. Mais que câncer, mais que infecção, mais que qualquer outro tipo de causas de morte. Então, AVC e infarto, principalmente, são as doenças que mais matam no Brasil. Então, a prevalência é alta, a incidência é alta, a gente vê bastante. A gente tem que ter cada vez mais atenção para pegar o mais precocemente possível esses pacientes e já iniciar o tratamento, evitando chegar nessa fase final já de doença crítica. Pegando no início hipertensão, diabetes, a gente vai cuidar melhor deles, evitando riscos. E quando então que a gente começa a fazer um check-up cardiológico? Muito bem. Check-up a gente tem que pensar basicamente em todas as idades quando há uma queixa. Então, mesmo em adolescentes, mesmo em adultos jovens que não têm nenhuma doença, tendo uma queixa, alguma alteração de alguma coisa que chama atenção, como pressão ou batimento cardíaco, é importante que passe por um especialista, um cardiologista, para fazer um check-up. E principalmente após os 40, na grande maioria dos pacientes, também como pré-participação esportiva. Então, aos 40, aos 30, a gente sempre vai querer fazer academia, fazer crossfit, correr na praia. Então, sempre que for iniciar um programa de atividade física, o check-up é importante para a gente minimizar os riscos. Entender se tem alguma doença que a gente não sabia, entender se tem algum risco não controlado. Então, basicamente, todo mundo com sintoma, adultos jovens que já tenham alguma doença, como pressão alta e diabetes, ou colesterol, ou cigarro, ou obesidade, e todos os adultos acima de 40 anos merecem. Então, busque seu médico e marque o check-up. Vale a pena. E quando a gente fala de pressão alta, Dr. Lucas, o que é o corte hoje? Isso tem uma discussão na literatura, né? Quem está em casa, tem o seu aparelhinho de pressão, mediu. O que é uma pressão normal e o que é uma pressão alterada? Mudou nos últimos anos uma percepção sobre isso e até a classificação, um jeito de dizer. O que a gente tem que lembrar é que 12/8 é a pressão ideal. Então, a gente tem que buscar de meta ter essa pressão. O paciente que tem 13/8,5, 13/9, a gente já vai classificá-lo como pré-hipertenso. E essa foi a grande mudança que teve. A gente não chama de limítrofe ou de um normotenso. A gente já chama esse paciente de pré-hipertenso que tem 13/8,5. E a gente considera a hipertensão todos que têm a pressão estável, uma pressão fixa em 14/9 em repouso. Então, 14/9 já é hipertenso e a gente tem que entender o tratamento, não só medicamentoso, mas mudança de estilo de vida também, mas já classificá-lo como hipertenso para ser mais rigoroso com ele. E o pré-hipertenso a gente já tem mais atenção também. O pré-hipertenso tem mais chance de doença cardiovascular do que o normotenso. Então, a gente tem que buscar o 12/8. Se já está apitando para 13/8,5 e 14/9, tem que ter um médico do teu lado, já tem que iniciar tratamento que seja caminhada, peso e alimentação. Mas que a gente já inicie uma mudança de estilo de vida para melhorar essa pressão e voltar para o 12/8. Então é isso. Para a gente ser saudável, o que é recomendável? Para ser saudável,
a gente pode pensar em vários aspectos. Os 3 clássicos que a gente sempre vai conversar vai ser alimentação, atividade física e peso. Mas como estilo de vida e a própria cardiologia, e tem até uma nova medicina do estilo de vida, que vai focar também em controle do estresse, controle de tóxicos como cigarro e bebida alcoólica que a gente pode abusar, um sono adequado de qualidade, que tem uma hidratação adequada de qualidade, que tem uma saúde mental em dia. Então, depressão aumenta risco de doença cardiovascular, a ansiedade aumenta risco de doença cardiovascular. Então, o foco vai ser sempre peso, alimentação e atividade física. Isso aqui tem realmente evidência de melhora cardiovascular. Mas como estilo de vida, a gente tem que lembrar de todos esses outros itens que nos últimos anos têm sido cada vez mais estudados, como depressão. Depressão aumenta risco cardiovascular, aumenta a incidência de pressão alta, de diabetes, de sedentarismo, de obesidade. Então, o estilo de vida tem todo esse campo para a gente discutir e cuidar melhor. Então, todos nós temos que estar atentos a cada ponto desse que eu mencionei para a gente melhorar a nossa vida e ter mais benefício no futuro. Esse papo a gente vai ter que continuar com um amigo nosso em comum, Dr. Henrique. Sua presença aqui vai ser importante para a gente complementar esse raciocínio nosso. Uma coisa que aqui eu tenho que dar o braço a torcer, que a coluna só perde número absoluto em consultas para cardiologia. E o que eu vejo assim no consultório, quando o paciente passou pela primeira vez e eu estou fazendo as perguntas, a anamnese e tal, a entrevista, eu pergunto, você tem alguma patologia de base? Tem alguma doença pré-estabelecida? O paciente, não tenho nada. Você não toma nenhum remédio? Eu tomo para hipertensão. Então, no subconsciente de uma grande parte da população, pressão alta é algo normal. Sim. Já não é nem mais doença. E ela é silenciosa, né? Sim. Ela é uma coisa... Tem o fator genético. E qual é o mal de um paciente que tem uma pressão alta e não se trata? A pressão alta em si, ela vai causar bastante dano a longo prazo. Então, a longo prazo, um paciente ficou hipertenso durante anos, durante décadas, isso vai gerar principalmente entupimento das artérias. Sejam artérias cerebrais levando a AVC, sejam artérias do coração levando a infarto, também artérias renais levando a problema no rim. Então, a pressão alta a longo prazo ela vai lesionando o sistema cardiovascular e causando pequenos infartos e lesão nesses órgãos principais. A curto prazo, a gente vai ter medo principalmente de emergências hipertensivas. Então, o hipertenso que está com 14, 15 de pressão, ele não tem um risco maior de uma emergência. Mas o paciente que tem uma pressão sustentada acima de 18/12, esse paciente pode ter uma emergência hipertensiva, um edema agudo de pulmão hipertensivo, um AVC pela hipertensão daquele momento, um infarto pelo estresse da hipertensão daquele momento. Então, acima de 18/12 é bastante risco. A gente tem que ir para a emergência e ter tratamento imediato, principalmente se tiver sintomas. Seja dor de cabeça, seja confusão mental, seja dor no peito, falta de ar. Então, uma emergência hipertensiva a gente tem que cuidar bem. E a longo prazo, a pressão vai se juntar com outros fatores inflamatórios que vão levar à lesão das artérias. Então, a hipertensão com diabetes, com sedentarismo, com obesidade, com estresse, com cigarro. E aí a gente vai somando fatores inflamatórios que vão levando à lesão nas artérias, podendo causar infarto, AVC, insuficiência cardíaca ou outras lesões graves. E tem uma idade, eu tenho visto muitas pessoas 40 mais morrendo de infarto. Tem uma idade mais específica? Como é que é? É sempre muito grave quando a gente perde uma pessoa muito jovem e tem infarto. Então, as notícias que acaba a gente vendo são mais de pacientes jovens. Aquilo choca. Então, acaba saindo muito mais na mídia sobre infarto em jovens, né? A doença cardiovascular é mais comum, principalmente infarto, em homens acima de 55 anos. Então, pacientes muito jovens, de 20, 30 anos ou 40 e que são muito saudáveis, muitas vezes não foi infarto. A gente pode chamar até isso de morte súbita. Então, pacientes jovens podem ter uma morte súbita cardíaca e a gente não necessariamente entender o que foi. Se foi uma arritmia grave, se foi alguma doença que a gente não sabia outra, se foi alguma coisa rara ou se foi realmente infarto no paciente jovem. Nós, da cardiologia, a gente acaba vendo muito paciente e muitos jovens com entupimento. Então, a gente vai sim ver 40 a mais tendo realmente doença coronariana grave e que vai levar a infarto e morte. Mas não é o mais comum. O mais comum são homens acima dos 55 e mulheres acima de 65. Então, nessa população dos 40, a gente vai estar sempre tentando ver se não tinha outra causa de morte cardíaca, seja uma arritmia grave ou outras causas. Então, não há uma evidência tão clara de que está aumentando a prevalência de infarto em jovens. A gente sabe que a nossa população tem vários fatores de risco e que a nossa população não se cuida direito,
Mas em si, a evidência maior é que em idosos continua muito alto. E principalmente após 55. Mas no jovem nem tanto. E gosto sempre de ter esse raciocínio. Às vezes não foi infarto. Meu primo faleceu de repente numa cidade pequena, aos 38 anos, e disseram que foi infarto. Muitas vezes ele pode ter tido outra doença, como a miocardiopatia hipertrófica, que levou à morte, como outro tipo de insuficiência cardíaca que levou a uma arritmia grave e morte. Então, infarto em jovem é sempre uma questão a se olhar mais profundamente. E é mito essa teoria de que foi fulminante também porque é mais jovem? Não tem nada a ver. Isso é verdade. É verdade? Isso é verdade. Quando a gente pensa em infarto no jovem, o infarto é mais grave. Porque o coração não está adaptado àquela condição e quando sofre, ele realmente tem um sofrimento muito grande. O idoso que já tem doença cardiovascular durante décadas, o coração vai se adaptando àquele cenário e às vezes o infarto acaba tendo menos consequências. Então, um coração não adaptado, que tem um infarto extenso, ele vai ter mais chance de morte. Então, o jovem que tem um baita de um infarto, ele tem mais chance de morte do que um idoso que já tem o coração adaptado. Então, isso não é mito, isso é uma verdade cardiológica. Uau. Isso dá para traçar um paralelo com a coluna. O canal vertebral onde passa a estrutura neurológica, quando a gente conversou em outro programa com a Alessandra Scatena, ela teve uma hérnia. Então, o jovem, a pessoa mais nova, que tem uma compressão neural aguda, ele tem uma repercussão muito maior de déficit neurológico, dor, essas coisas. O idoso, ele vai apertando a estrutura neurológica dele de forma lenta. E dificilmente ele vai abrir um quadro motor de perda de força. Perfeito. Fazendo um paralelo com o coração, Perfeito. seria mais ou menos isso. É o mesmo raciocínio. O organismo vai tolerando de forma lenta e cautelosa as adaptações, né? Sim. Então, infarto em jovem geralmente é grave, bem grave. E uso de drogas também tem uma associação, não tem? Não tem dúvida. Então, qualquer tipo de abuso de drogas, Lícitas, álcool, cigarro, drogas ilícitas, principalmente estimulantes como anfetamina, cocaína, todas são muito lesivas ao sistema cardiovascular. Então, principalmente essas estimulantes, elas aumentam muito a pressão, o paciente fica durante muitos dias hipertenso, aquilo vai causando lesão contínua no sistema cardiovascular e mais chance de ter um evento agudo. Então, nesses super estresses, nesses picos de uso de droga, de estimulante, de hipertensão e de abuso de álcool, a gente está realmente maltratando o corpo, mais chance de ter um evento agudo. Então, a gente está falando de doença crônica, que vai vindo devagarinho, mas o uso de droga vai aumentar a chance de doenças agudas, um AVC, um infarto. Então, é sim um fator de risco. A gente tem que ver, às vezes, colegas nossos, amigos nossos, pessoas que a gente conhece, pacientes jovens, pacientes com bom nível socioeconômico-cultural e que têm um abuso de cigarro, álcool ou outras drogas, e a gente tem que orientar. A gente tem que entender que isso não é só algo que faz mal de ressaca, isso vai fazer mal para o seu coração para o futuro. Impressionante que quando a gente fala desses vícios, né? O cigarro, o tabaco, parecia que estava sendo diminuído, que estava ficando cada vez mais, né, antissocial, política de aqui não pode fumar, tolerância zero e tal. E aí vem o danado do cigarro eletrônico. Né? O cigarro eletrônico é um problema, a gente tem que discutir isso e ter clareza nessa discussão. E a nossa posição como sociedade, nós como médicos, a gente tem que ser claro que o vape deve ser proibido como está proibido no Brasil. O vape tem muita nicotina, isso em jovens é um perigo. Então, existem trabalhos mostrando em testes de urina que dosa o nível de nicotina no sangue, que adolescentes, adultos, jovens têm um nível de nicotina muito elevado, muito mais do que quem fuma cigarro. Então, a gente acha que é inócuo, que é só um cigarro do bem, e não é. Então, não há evidência de que aquilo ajuda a parar de fumar, isso pode estimular a fumar, fora que tem droga dentro. E a gente não sabe também os compostos que estão dentro dessas formas. A vitamina E que usam para diluir e fazer os sabores, etc. A gente não sabe a composição daquilo, aquilo tem nicotina e aquilo não faz bem. Então, a gente tem que se posicionar claramente para que a gente não deixe esse vape correr solto. E isso é uma informação importantíssima, Lucas. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla mesmo como médico. Então, começa cada vez mais cedo. A mãe acha que é uma fumacinha. Então, assim, o menino de 16 anos... mãe, isso aqui é eletrônico, isso aqui tem um cheirinho. A mãe não reconhece aquilo como um vício, como uma coisa nociva. Precisa ser falado, a sociedade, o CRM, o CFM tem que bater pesado mesmo. Sim. A rede social, a TV precisa explorar mais isso. E vem iludindo com cheirinho, camuflado, com né? gostinho... O Brasil ganhou a briga com o cigarro, um dos principais países do mundo que nos últimos 30 anos conseguiu diminuir a prevalência de
fumantes. E foi muito no marketing, foi muito na proibição de propaganda, a TV falando isso, os restaurantes proibindo de fumar dentro, depois proibindo de fumar fora, depois aumentando o valor, aumentando o imposto, que isso se converse na TV, nos programas, enfim. Essa discussão tem que ser mantida e a gente é um dos principais a discutir isso e se posicionar. Então é importante que a gente fale sobre vape também. Excelente. E pressão alta, batendo nessa tecla, qual é a faixa etária que se inicia e pacientes muito jovens apresenta? Pacientes jovens apresentam também, muitas vezes negligenciam essa pressão alta. Mediu uma vez, estava 14, ignorou. Mediu outra vez, estava 14, ignorou. E ele já está hipertenso, é o estresse, é o momento. Mas esse jovem aí, de quantos anos vocês estão falando? 20, 30 anos, que já pode ter. E a gente fala muito de genética, né? Minha família é de hipertensos. A gente tem que entender que mais de 95% das hipertensões vão ser por hábitos. Então, são jovens que têm maus hábitos. Obesidade, aumento de circunferência abdominal, sedentarismo, uso de cigarro, bebida alcoólica, colesterol, junk food, se alimenta muito mal, dorme muito mal. Então, são pacientes que aos 35 podem já estar hipertensos. E o problema é quando ele ignora aquilo dos 35 até os 55. Ele passou 20 anos hipertenso e cheio de fator de risco, ignorou a hipertensão, aos 55 a conta vai chegar cara. Então, a gente pega muito paciente hipertenso no consultório. Não necessariamente de cara a gente vai entrar com remédio. Então, paciente jovem, sem doença cardiovascular, que tem uma hipertensão leve, a gente pode só orientar, mudar o estilo de vida, monitorizar esse paciente no consultório, mas só esse cuidado em saúde ele já consegue melhorar essa pressão. Então, é muito comum que a gente veja em jovem, sim, já uma pré-hipertensão ou mesmo uma hipertensão já estabelecida e que com a mudança de hábitos a gente consegue mudar. Esse é o principal remédio para tratar a pressão alta em jovens, é mudança de estilo de vida. Quanto o esporte faz bem para o coração? Muito bem. Então, esporte em qualquer idade, em qualquer cenário, gente saudável, gente com doença, gente com cardiopatias, o esporte é essencial. Então, existem muitos estudos, essa evidência científica é muito clara sobre pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, melhorando a saúde cardiovascular do paciente, aumentando a sobrevida, diminuindo chances de doença grave. Então, o exercício físico é essencial, seja anaeróbico, de musculação, atividades resistidas, quanto anaeróbico, bicicleta, corrida. Então, os dois tipos de treinamento são muito importantes para a saúde do coração. Diminui os fatores de risco e cuida bem do coração para diminuir a chance de infarto e outras doenças. Então, é essencial que a gente também discuta, prescreva atividade física como um dos principais remédios para o benefício do paciente. E tem essas ultramaratonas, que elas judiam do coração ou não? Judia. Tudo que a gente for pensar que é ultrafisiológico, suprafisiológico, a gente vai pensar que é mais desgastante do que benéfico. Então, atividade física regular, moderada, intensa é importante. Mas os superatletas, atletas olímpicos, atletas de alto rendimento, atletas de ultramaratona, eles são super-homens. Eles estão exigindo demais do próprio corpo. Nós tivemos agora o Tandy, um atleta do vôlei, que teve um infarto muito jovem, um cara que se cuidou a vida inteira e que aos 50 e poucos anos teve um infarto. Um dos fatores dele, possivelmente, era o excesso de estresse que ele viveu a vida inteira, de treino de alto rendimento. Isso não é fisiológico, isso não é bom. Em algum grau, isso chega a ser deletério. Então, ultramaratonistas, maratonistas, atletas de alto rendimento, eles estão exigindo demais do coração. Eu sei onde você quer chegar nessa pergunta. O filho dela é um baita potencial atlético. Então, a gente tem que estar sempre com esses pacientes na mão. Eles podem ter um desgaste durante a vida deles muito, muito alto. Então, tem que estar com a saúde cardiovascular em dia, tem que estar sempre com o médico do lado. E, de um modo geral, eles se cuidam, né? Então, eles não têm outros fatores de risco, eles são atletas, eles fazem atividade física. Então, de modo geral, é uma população bastante saudável. Mas existe essa ideia de que o excesso de estresse também pode levar a dano do coração. Esse é um dos fatores que a gente tem que ficar de olho. A vida é equilíbrio, né? Então, o excesso... Todo excesso. Tomar muita água faz mal. Todo Tomar excesso. pouca água faz mal. Você precisa achar o equilíbrio. Essa pergunta da idade é para fazer um gancho. Isso é o gancho, talvez, a parte das mais importantes da nossa conversa. Sobre a avaliação pré-operatória. Qual é o paciente hoje, pela sociedade, que deve passar por uma avaliação cardiológica antes de ser submetido a uma cirurgia? Todos. Então, a avaliação pré-operatória com o cardiologista para diminuir a chance de eventos cardiovasculares e também com o anestesista é essencial, qualquer idade.
e que isso seja também um momento para um clínico olhar o paciente. Muitas vezes ele tem uma queixa cirúrgica, seja de coluna, seja de abdominal ou qualquer outra coisa, e passar com um clínico é o momento de realmente entender a saúde dele como um todo. Então, em todas as idades é indicado que passe com um cardiologista para fazer um pré-operatório. Os pacientes de menor risco, ou seja, os pacientes mais jovens que não têm doença cardiovascular, não têm sintomas, uma boa avaliação, uma boa conversa com o cardiologista já autorizaria até liberar. E, na maioria dos casos, a gente acaba pedindo pelo menos um exame simples como um eletrocardiograma. Um exame rápido, barato, que a gente consegue fazer e liberar para cirurgia. Mas mesmo jovens, a gente já faria isso. E, claro, pacientes de mais idade, que já tenham doenças cardiovasculares, aí sem dúvida nenhuma. Precisa de uma avaliação cardiológica completa para diminuir o risco de problemas durante a cirurgia e no pós-operatório. Acho que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, Pra né? nenhum. Então, isso é uma coisa, principalmente cirurgias eletivas. Vá conversar com o seu clínico, seu cardiologista. É importante fazer a prevenção para a gente não ter nenhum dessabor durante o procedimento. Exatamente. Nessa avaliação pré-operatória, a gente vai fazer um exame físico minucioso, entender a história do paciente, ajustar os remédios para otimizar os fatores de risco antes da cirurgia. Ali que a gente vai identificar como orientar melhor esse intra e pós-operatório. Muitas vezes só cuidado mesmo, só monitorização, mas que a gente oriente isso, o cirurgião, o anestesista, o hospital esteja preparado a fazer essa monitorização pós. E o paciente que já tem uma alteração, quais são os exames que é necessário para essa avaliação? Pacientes que já têm idade ou alguma comorbidade, algum antecedente de saúde, ele precisa pelo menos de eletrocardiograma, raio-x de tórax e que tenham exames de sangue simples, para a gente avaliar principalmente anemia e função renal. Então, pensando nos scores pré-operatórios que a gente usa para definir se o paciente é de mais alto ou mais baixo risco, esses são os grandes exames que vão nos ajudar a entender se o coração já tem alguma cardiopatia, algum sinal de insuficiência cardíaca, sofrimento, arritmias, o raio-x para avaliar a parte cardiopulmonar e exames de sangue para a gente avaliar isso. Então, esses exames são os mais objetivos e são essenciais nesses pacientes com idade ou com comorbidades. A depender, a gente pode prosseguir a investigação. Cirurgias de maior porte, como cirurgias vasculares arteriais, a gente tem que entender até a coronária do paciente, tem que estratificar a coronária, fazer como teste ergométrico, cintilografia. Pacientes que têm uma cirurgia de não tão grande porte, mas são muito frágeis, como idosos frágeis acima de 80 anos, que têm dificuldade de andar daqui e ali, tem muito pouca capacidade funcional, esses pacientes também merecem que a gente também avalie com teste ergométrico ou cintilografia para avaliar a coronária. Então, vai depender de toda essa análise do histórico do paciente para a gente entender quais exames. Mas esses primeiros são os básicos e são essenciais. Existe também o mapa e o Holter. Explica para mim o que é um pouquinho cada um. Mapa e Holter faz parte do nosso arsenal de exames que a gente faz para estudar melhor o paciente. Não são tão usados no pré-operatório, mas são exames que a gente vai avaliar muito bem. O mapa, especificamente a pressão do paciente. Então, o mapa é a medida ambulatorial de pressão arterial. Ele faz uma medida com um manguito no braço da pressão arterial do paciente por 24 horas. Então, o paciente coloca o manguito no braço, mantém um aparelho na cintura e vai para casa. E assim a gente consegue fazer uma medida a cada 30 minutos, a cada 20 minutos. E a gente vai ter 80 medidas durante o dia. Assim a gente consegue ver a mediana da pressão desse paciente. Entender se a média, acordado ou dormindo, está adequada. Isso é muito mais fidedigno para eu saber a pressão dele do que uma medida aleatória no consultório. Às vezes é o dia que ele está nervoso, ele está ansioso, ele não gosta de médico. A pressão dele vem alta no consultório. Eu não sei se é a síndrome do jaleco branco, que está alta só porque ele está ansioso pela consulta, ou se ele realmente está hipertenso. O mapa ajuda muito nisso. Então, o mapa é um exame para a gente avaliar pressão arterial. O Holter também é um exame que se faz 24 horas, mas é um exame elétrico do coração, como se fosse um eletrocardiograma. A gente coloca os eletrodos no tórax do paciente, ele vai para casa com a máquina, fica 24 horas e a gente avalia o comportamento da frequência e das arritmias durante as 24 horas. Também é uma forma mais avançada de eu flagrar arritmias e flagrar alterações durante o estresse, durante o almoço, dormindo. Então, são exames muito bons para avaliar pressão e arritmias em todos os pacientes. E para quem está em casa, o que é a arritmia? Muito bem. A arritmia é sempre uma alteração elétrica do coração que pode causar sintomas. Então, as arritmias podem ser benignas, do bem. Então, arritmias simples como extrasístoles, elas podem acontecer em todos nós e geralmente não causar nenhum sintoma, mas em alguns pacientes eles vão sentir aquilo e ter a queixa de arritmia. Então, geralmente é uma queixa de uma batida diferente do coração, de um descompasso do coração ou uma pausa do coração e aquilo o paciente entende como uma arritmia e no exame, como no eletro ou no Holter, a gente vai tentar flagrar realmente uma mudança do ritmo do coração
alguma pausa do coração, algum bloqueio do coração. Então, o coração tem todo um sistema elétrico que pode dar, sim, algumas falhas e pode causar sintomas no paciente. Então, a arritmia em si é uma falha do sistema elétrico, que pode ser do bem ou pode ser uma arritmia do mal e que a gente tem que investigar nesses pacientes que têm sintomas, principalmente. Pode falar. O caso dos atletas, geralmente é arritmia, não é? O que aconteceu com o Serginho... O Serginho, especificamente, ele tinha uma doença grave, sabida. Então, o caso do Serginho é um caso bem... Um ícone. É um case em cardiologia, porque ele já sabia que tinha uma doença e deixaram ele ser atleta, que tá tudo errado. Ele tinha miocardiopatia hipertrófica. Então, ele já tinha um coração dilatado por uma doença genética e aquele coração leva a alguma arritmia. Então, essa doença no miocárdio genética que ele tinha facilita com que tenha arritmias graves. E quando entra em arritmia, o paciente tem um colapso e aquilo pode levar ao óbito. Então, no caso dele, foi especificamente isso. Existem outras doenças que vão levar a arritmias malignas, que vão levar à morte. Teve um jogador da Noruega, se eu não me engano, da Dinamarca, o Eriksen, que teve um mal súbito em campo, uma parada cardíaca em campo, foi reanimado. Ele, diferente do Serginho, não tinha miocardiopatia hipertrófica. Então, nenhum dos testes conseguiu demonstrar qual doença ele tinha. Mas ele teve uma arritmia grave em campo. E acabou tendo uma quase morte ali. E a arritmia pode ser até traumática, né? Levar uma bolada. Sim. Se eu não me engano, teve um caso recente do futebol americano que ele levou um trauma muito grande no tórax e ele teve uma parada cardíaca ali no momento. Então, um trauma muito grande, uma energia de trauma muito grande no tórax pode passar aquilo para o coração. E se você pegar o sistema elétrico num milissegundo específico, o coração pode entrar em colapso elétrico e ter uma parada. Então, teve um caso grave disso no futebol americano. Em lutas, isso já teve casos também de porradas muito grandes no tórax. E aquilo é tão violento que leva realmente a uma alteração do coração e pode levar a uma arritmia grave. Então, existe esse tipo de arritmia também. Eu sou praticante do karatê desde os 7 anos. Existe uma modalidade dentro do karatê que é o Kyokushin, que é um karatê mais de contato. E a gente conheceu algumas histórias de óbito, assim, de meninos jovens. Sim. E tem uma brincadeira que, eu não sei se é moda ou não é, de comprimir o tórax entre os adolescentes. Já viu falar nisso? Não. Teve uma fase disso, né? Eu já vi esses vídeos absurdos de brincadeiras do tipo. Essa mobilização do tórax geralmente faz um estímulo vagal e aquilo pode levar a pressão baixa. Então, as crianças fazem isso para dar uma tontura e dar aquela sensação de perigo ali, dar uma onda. Então, quando você trabalha a respiração e a força do tórax, você consegue modular a pressão. Geralmente, quando você faz esse estímulo, a pressão costuma cair. Então, uma brincadeira que não se deve fazer. Não é brincadeira, é uma coisa que leva a óbito. Então, não se deve fazer nada desse tipo, como nada absurdo. Como inalar qualquer coisa por barato ou por qualquer coisa do tipo. Ficou na moda inalar canela ou fazer uma brincadeira com canela. E que teve uma menina que teve uma evolução grave depois que teve um choque anafilático por conta da canela. Então, existem coisas absurdas que a gente vê por aí e que hoje a gente filma e sabe, né? Então, a gente tem que sempre orientar, conscientizar a população de não brincar com coisa séria, principalmente com o coração. O que te fez levar para cardiologia? Eu ia fazer essa pergunta para ele agora. Desculpa. Eu estava esperando. A cardiologia sempre foi uma especialidade, uma área da medicina que sempre me atraiu, que eu sempre gostei bastante, desde o começo da faculdade. Dentro das áreas da medicina, existem várias, e dentre elas os clínicos, ou os que cuidam de emergências, ou os que trabalham em UTI. E eu sempre fui muito mais para esse lado de ser um clínico geral e, dentro da clínica médica, fazer cardiologia. Acho que era uma forma de cuidar realmente de emergências, de pacientes graves, de pacientes com doenças cardiovasculares. Nunca foi meu sonho ser cirurgião, por exemplo, que é uma pessoa que tem mais habilidade, que gosta de desenvolver aquela habilidade técnica especificamente. Eu sempre tive essa visão mais ampla da medicina e de salvar vidas e de ser cardiologista por isso. E foi indo. Eu fui estudando e indo nas aulas de cardiologia, nas ligas de cardiologia, nos congressos de cardiologia. Eu fui entendendo a área como um todo, me apaixonando cada vez mais e acabei virando cardiologista final. E olhar um eletrocardiograma, Gi, para mim que sou ortopedista, é um desespero hoje. Eu acho vocês assim... Recentemente, Lucas, chegou um paciente
que ia ser submetido a uma cirurgia, fez a avaliação cardiológica, trouxe a cartinha do cardio, me liberando, passou com o anestesista. E é uma covardia, né? Porque quando o paciente crônico que você vai acompanhando, você cria um vínculo muito grande, né? Então o paciente tem uma liberdade. Ele falou, doutor, tá tudo certo, cirurgia tá chegando, vai ser dia tal, mas eu fiquei com uma dúvida do meu eletrocardiograma. Falei, que dúvida que o senhor ficou? Veio essa palavrinha aqui, o senhor pode olhar? Falei, mas o senhor passou com o cardio, você veio tirar essa dúvida comigo? Peraí, eu vou ligar para ele. Liguei pro colega, falei, posso marcar um retorno contigo? Porque esse paciente ainda ficou com uma dúvida. Sim. Então o eletrocardiograma para um ortopedista é quase grego. Cada área da medicina vão ter os seus exames ou as habilidades que a gente vai fazendo e vai tendo mais. É igual me mostrar uma ressonância de coluna, eu não consigo interpretar, mas nem começar. Não, mas é fácil. A Gisele aqui já dá diagnóstico. A Gisele já tá online. Mentira, Já fala extrusão, protusão, migração. Não é? Então, na cardiologia a gente tem exames específicos, eletrocardiograma principalmente, é um deles que a gente acaba sendo especialista, mas porque a gente vê muito. Então é difícil, mas a gente acaba vendo todo dia e acaba desenvolvendo essa habilidade para interpretar eletro. Mas em todas as áreas a gente vai ter esse desenvolvimento dessa habilidade de interpretação de exames, cada um na tua área. Agora um assunto assim, acho que importante, alguém que presenciou alguém caído, um leigo que está passando na rua, o que deve ser feito? Isso é uma pergunta muito importante. Existe treinamento para isso, né, de um suporte básico de vida, que a população leiga, população não treinada, também saiba se comportar nesse cenário. Então, vendo um colega, um amigo, alguém na rua, a primeira coisa é identificar que aquilo é um mal súbito. Você conseguir perceber que aquela situação é um cenário de risco e que aquele paciente pode estar sofrendo um risco de vida, de morte, né, de alguma coisa grave estar acontecendo. Então, é perceber a cena que está acontecendo. A segunda é ver se tem segurança para você ajudar o paciente. Então, às vezes, é no meio da rua, no meio da calçada, no meio do asfalto, é num cenário à noite, em um lugar perigoso. Então, sempre entender que tem que ter segurança para ajudar alguém. Então, isso é sempre uma coisa que a gente treina bastante, é ver se o cenário é seguro para você querer ajudar alguém. E, presenciando um mal súbito, tendo segurança, você tentar acudir o paciente, acolher, entender se ele perdeu o nível de consciência, ou seja, se ele está dormindo, se ele desmaiou, se ele realmente não está conversando e se ele está respirando. Isso é muito importante que a gente perceba se ele tem nível de consciência, se ele está acordado ou não e se ele tem alguma respiração. Tendo essa percepção, se for algo grave, chama ajuda imediatamente. Então, assim que percebido um mal súbito grave, ligar para o 192, ligar para a ambulância, ligar para o SAMU, para que a ajuda venha o mais rápido possível. Se você perceber um mal súbito e aquilo foi uma arritmia grave, só com ajuda médica ou de enfermeira que a gente vai conseguir ter o primeiro cuidado e reverter aquilo. Se o paciente teve um AVC e caiu na rua, a gente tem que ter o cuidado com o especialista o mais rápido possível. Então, percebendo o mal súbito, tenha segurança para ajudar o paciente, veja se ele está tendo realmente um mal súbito e aquilo se confirmando, chama ajuda 192. E ali, na hora, o leigo não tem muito o que fazer. O que existe treinamento é na parada cardiorrespiratória. Então, mesmo o leigo pode ser treinado a fazer massagem cardíaca na parada cardiorrespiratória e mesmo respiração boca a boca. Existem treinamentos para isso. Mas o mais importante é perceber o mal súbito e chamar ajuda. Perfeito. E a pessoa que quer ter um treinamento disso, existe um site, existe alguma coisa? Existem várias comunidades, sociedades que fazem isso. Então, isso pode ser desde os bombeiros, desde hospitais, desde grupos que contratam para fazer isso. Então, por exemplo, igrejas podem contratar um grupo para dar aulas para os seus para as pessoas que frequentam. Empresas que têm muitos funcionários contratam para que tenha esse treinamento nos seus funcionários de um modo geral. Então, você pode encontrar em qualquer lugar. Não existe uma sociedade específica que faça isso, ou um instituto que faça isso. Você pode encontrar em qualquer lugar. Então, esse treinamento geralmente chama suporte básico de vida. E isso você pode fazer e é interessante que a grande maioria da população faça. Nos Estados Unidos e na Europa isso é muito mais engajado, as comunidades de terem esse treinamento, porque salva vidas. Leigos, pessoas não médicas, não da saúde, que têm esse treinamento, salvam vidas. Isso é importante. Uma boa pergunta. E não é divulgado, né? Então, assim, uma ideia sensacional. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Um grupo comunitário, uma igreja, quadra de futebol. Como Sim. tem pessoas que passam mal em society. Sim. Agora, com a moda do beach tênis, né? Sim. Então, são locais que os funcionários podem ter esse treinamento, que nós conscientes e pessoas da nossa comunidade que tenham essa consciência também se treinarem para isso.
Então, é realmente salvar vidas. É a gente ter essa consciência, esse olho, estudar para isso. Pode ser o diferencial, né? Não tem dúvida. Né? E a utilização do aparelho? Existe uma norma que exige que um número de pessoas que circule aquele ambiente tem que ter o aparelho. Como é que funciona isso? Sim, então hoje em dia já tem leis específicas para que tenha um desfibrilador externo automático, DEA, a partir de um certo número de pessoas. Eu não sei exatamente o número, se é 200, se é 1.000 pessoas, mas, por exemplo, prédios que tenham uma circulação grande de pessoas, shoppings, metrôs, é exigido por lei que tenham DEA. Então, ainda mais nós médicos, às vezes a gente está fazendo um evento, a gente é médico de algum evento, a gente tem que saber cadê o DEA, como buscar o DEA, quem é que vai buscar o DEA. Funcionando. Mas não tem que ter uma pessoa para usá-lo ou tem que ter... Tem? Esse desfibrilador é usado por qualquer pessoa treinada, então não precisa ser da área da saúde. Então, um bombeiro pode fazer isso, um policial militar pode fazer isso. Por isso, esses treinamentos também usam. No suporte básico de vida também se treina a usar o DEA. Então, nesses centros, shoppings, metrôs, estádios de futebol, shows, sempre tem um aparelho de desfibrilação automático com alguém treinado. Com o responsável. E o treinamento é simples, não é nada muito desenvolvido. Um treinamento básico de poucas horas, você já aprende a usar aquilo e aquilo pode salvar vidas. Então, condomínios, clubes, é importante que a gente conscientize as pessoas de que elas podem ajudar. Saber cadê, como usar, isso vai ajudar a salvar vidas quando o paciente tiver uma arritmia grave. Você tem ideia se ele é muito caro? Não é tão caro, eu não sei valores, mas são a gente fala em medicina de coisas de milhares, de dezenas, enfim. Mas eu acho que é coisa de menos de R$5.000 um aparelho, que dura muito, salva vidas, é para um local muito grande, então não acho que seja e para um vida empecilho. Não tem preço, né? Já não é um empecilho. Não sabem que tem, né? Exatamente. Não sabe. Exatamente. E uma história, eu sempre conto essa história porque é muito interessante. Eu presenciei uma parada cardíaca no metrô. Na saída do metrô, um homem passando mal, teve constatado um mal súbito, as pessoas perceberam que ele estava com uma parada cardíaca, começou a reanimação e o metrô estava muito preparado para isso. Os bombeiros... Você começou a reanimação? Eu cheguei logo em seguida. Quando eu cheguei, já tinha um médico que estava reanimando. Eu me apresentei como médico para ajudar nessa parte. E a equipe do metrô já estava mobilizada e foram buscar o DEA. E quem fez o uso do DEA foi a polícia. Usaram de forma perfeita, bem treinada, e esse paciente tomou um choque na hora. E esse paciente, depois de 2 minutos, sentou e começou a conversar com a gente. E aí eu percebi o quanto a gente não sabe que as coisas funcionam também. O metrô estava absolutamente preparado para aquela cena. E salvou a vida desse senhor. Aquilo foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. Que legal. E realmente funciona. Então a gente tem que divulgar, conversar, insistir. Foi um pai que voltou para casa, um Olha filho que loucura. abraçou. Que loucura. Nossa Senhora. Sensacional. Então salva vidas, não tem dúvida. Eu tenho umas imagens. É a pegadinha do cardiologista agora. Vou fazer o corte da pegadinha do cardiologista. Eu separei algumas imagens com a Gisele e a gente queria ouvir de ti a respeito dessa alimentação aí. Se vale a pena, se não vale, o que é isso aí? Muito bem. Isso aqui tem cara de arroz doce, é isso? Não, então Parece um doce? Não, eu acho que é aquele mingau que eles É uma fazem. aveia. É uma aveia. A banana tá de brinde? Que fruta é essa aí? Aparentemente saudável isso aí. Mel, É blueberry, mirtilo? não é mirtilo, Perfeito. É saudável. Né? Então, quando a gente pensa em aveia, em banana, em mel, um pouquinho de canela, frutas, isso é tudo muito saudável. A gente tem que entender para quem, né? Paciente diabético, por exemplo, o paciente tem um açúcar alto, isso aí é rico em açúcar. Então, talvez é uma bomba de açúcar e uma bomba calórica também. Então, é saudável, tem ingredientes saudáveis, nada de ultraprocessados, nada de gorduras que não são adequadas, mas a gente tem que tomar cuidado com a caloria e com o açúcar. Nozes, é isso? Muito bem, nozes, castanhas, isso tudo também tem bons nutrientes para a saúde, então são óleos bons, são gorduras boas que a gente tem que ter na nossa dieta de modo geral, mas sempre muito dosado, não pode ser em grande quantidade. Então, pequenas quantidades de nozes faz bem sim para a saúde por gorduras boas. Salmão, sem dúvida nenhuma. Então, a dieta rica em peixes, além de vários nutrientes como o ômega 3, etc., é fonte de proteína e é uma gordura uma carne mais magra. Então, o peixe é uma carne muito, muito boa, nutritiva, que tem bons
nutrientes como ômega 3 e tem proteína. Então, excelente. Peixes, Aprovado. sem dúvida. Tudo que é verde, salada, fruta, legume e verdura, é ótimo também. Então, folhas verdes escuras que são ricas em ferro também, isso é super importante para a saúde. Fonte de fibras, fonte de gorduras boas. A gente tem abacate, por exemplo, também, que é uma grande fonte de gordura boa, que faz bem para a saúde. Então, abacate é muito calórico, porém, gorduras boas. Então, bem dosado, é um excelente nutriente. Mel? Azeite. Azeite também, dentro das gorduras boas, a gente fala muito das nozes e castanhas, azeite e abacate. Então, o azeite é uma fonte de gordura boa e que é essencial. Lembrar também, sem excesso. Mas azeite é um bom alimento para a gente ter na nossa dieta. Evitando gordura animal, o azeite é uma boa fonte de gordura. Feijão, leguminosa. Lentilha, né? Tudo isso é muito saudável, rico em ferro, cálcio, vários minerais que a gente precisa. Fonte de proteína também. Então, todos esses cereais são muito bem indicados. Essa foto ganhou 10. E aqui frutas também. Frutas vermelhas, morango, amora. Framboesa. Sem dúvida. São frutas de baixo teor de açúcar, então eles não atrapalham tanto, também sempre moderado, mas não são frutas altamente calóricas e cheias de açúcar, então são ótimas. Mas essas frutas com gin, com vodka, é boa opção? Então a gente usa isso em bebida alcoólica, mas não. O importante é comer a fruta in natura e isso é importante, fonte de vitamina C. Gostei da foto. Até agora tá indo tudo bem. Vamos ver se tem alguma coisa aí para criticar. Chocolate. Chocolate também faz bem, desde que em pouca quantidade. Então, o chocolate, principalmente o chocolate mais rico em cacau do que gorduras, é fonte de nutrientes que são importantes. Em excesso, claro, aumenta a glicemia do paciente, é super calórico, então tem que ser bem dosado. Mas não é um alimento que faz mal, só não pode ser em grande quantidade. Chegou agora a turma da pesada. Essa foto acho que junta tudo que a gente sabe que faz mal. Então aqui a gente está falando de fast food, que são alimentos ultraprocessados, são alimentos com gorduras que não fazem bem, gorduras trans. São alimentos que têm muitos conservantes. Então tudo que hoje a gente sabe que faz mal. A longo prazo, uma dieta rica em ultraprocessados, dieta rica em conservantes, que são utilizados nesses alimentos, vão fazer muito mal à saúde, aumentando o risco de colesterol, triglicérides, diabetes, pressão alta, aumento de circunferência abdominal. Então, fugir disso. Bacon, uma delícia, mas também muito calórico, rico em gordura, gordura ruim. Então, esse tipo de gordura animal é bom que a gente evite, porque não faz bem. Aumenta muito a chance de colesterol alto, e isso vai, junto com os outros fatores de risco, aumentar a chance de doença cardiovascular. Então, bacon, temos que tomar muito cuidado. E se quando coloca o bacon em cima desse cenário aí? E é o que geralmente vem, né? Então, a gente está falando de batata, que é um carboidrato bom, mas batata frita, então a gente usa fritura como... Que não é azeite? Que não é azeite, é óleo, e esse óleo é uma gordura ruim, associado a vários condimentos aí, como maionese, cheddar, queijos, tudo muito gorduroso. E se colocar bacon em cima, a gente está falando de uma bomba calórica ultraprocessada, cheia de conservantes. Então, tudo que não é saudável, que vai fazer mal para o intestino, vai fazer mal para a inflamação do paciente, o Dr. Henrique pode falar mais disso, e vai fazer mal para o coração. Isso é um tofu, soja. Soja é sempre uma fonte boa de proteínas e de gorduras, então existem vários alimentos à base de soja, o tofu é um deles, um alimento magro e que se a gente colocar na dieta vai fazer super bem. A gente consegue fazer uma boa dieta com o nutricionista com tofu. Essa imagem de um sal, olha lá. Sal em excesso também faz mal, a gente tem que ter essa consciência, principalmente nos pacientes hipertensos. A gente não quer que tire o sal da dieta, o que a gente tem que lembrar é que não pode ter excesso de sódio, e lembrar que o sódio está em todos os alimentos. Então, suco de caixinha tem sódio, refrigerante tem sódio, carne tem sódio. Não é só o sal que se coloca na hora de cozinhar, o sal que coloca na mesa. Bolacha, biscoito, manteiga, tudo tem muito sódio. Então, a dieta normossódica, para que não haja o excesso de sódio no hipertenso, tem que lembrar de tudo e não só o sal que se coloca na comida na hora. Festa de criança. Deu até água na boca. E aqui, claramente doce em excesso. Açúcar.
Então, são alimentos ricos em gorduras, gorduras ruins também, e ricos em açúcar. Então, isso vai aumentar a glicemia, vai aumentar o risco de diabetes, vai aumentar o ganho de peso, aumento de percentual de gordura. Então fazem parte da nossa dieta, não é para a gente achar que não pode, mas sempre com cuidado, porque em excesso vai fazer mal. Manteiga, margarina, tem diferença? Tem, com certeza, por exemplo, uma nutricionista consegue falar muito mais desses ingredientes, mas tem sim a fonte de gordura que é feito aquilo e como que se chega naquele material final que se usa. No fim, não há tanta mudança do ponto de vista clínico cardiovascular para o paciente, acaba sendo uma fonte de gordura e que a gente tem que tomar cuidado também em excesso. Mas há sim algumas diferenças que a nutricionista, dependendo do paciente, do tipo de dieta que ele quer, ela pode conseguir diferenciar. Carol e Henrique estão desesperados. Carol vindo aqui, ela consegue dar uma aula sobre essas diferenças de processamento de alimentos, que tem algumas diferenças sim. Refrigerante. Refrigerante também é outra bomba de calorias e de açúcar. A gente pensar que uma lata de Coca-Cola tem 5, 6, 7 colheres de açúcar em 300 ml. Então a gente está falando de muito, muito açúcar e que a gente toma fácil e nem está percebendo que está tomando tanto açúcar e tantas calorias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o refrigerante. De preferência, sempre tentar pelo zero. Claro que é sempre melhor sucos naturais, água, mas principalmente o paciente diabético, quando a gente não quer aumentar o consumo de açúcar, os refrigerantes zero, que não tem caloria nem açúcar, podem ajudar. Então, refrigerante é um vilão. Salsicha, salame. Todos esses alimentos ultraprocessados, cheios de conservantes, são os que a gente tem que evitar. Então, eles têm até componentes cancerígenos, eles têm embutidos, eles têm coisas que a gente não deveria comer, certamente. Então, evitar ao máximo ultraprocessados na nossa alimentação é um bom hábito que a gente tem que adaptar, que tem que ter. E tem uma última foto. Tô esperando por ela, Ah lá. Ah lá. Agora tá na moda a gente discutir sobre o vinho. E é importante que a gente fale isso aqui, tire as dúvidas de vocês, de todo mundo. Sempre houve essa discussão de que vinho faz bem para a saúde. Então, pelo menos 1 taça, 2 taças por dia, pelos seus efeitos anti-inflamatórios, teria benefício para o coração a longo prazo. Então, uma pouca quantidade de uso de vinho teria benefício, uma quantidade maior ia piorando isso. E hoje a gente tem dúvida quanto a essa evidência científica. Novos trabalhos, novas avaliações sobre os números, sobre as evidências, não trazem tão claramente que o vinho traz esses benefícios cardiovasculares. Então, se a gente for realmente entender e recomendar para os pacientes, seria não utilizar de álcool para benefício cardiovascular. Então, não achemos que vinho diariamente vai trazer algum benefício cardiovascular, porque essa evidência não é verdadeira, ela não é confiável. Há muita dúvida sobre essa informação. Então, uma taça de vinho é sempre bom, mas a gente tem que entender que ele não vai trazer tanto benefício, a gente tem que ter muito mais estudos para entender isso mesmo. E o álcool para o coração? Também é ruim. Então, álcool, de um modo geral... A Renata, que é a nossa assessora, até olhou assim, falou de álcool. Então, é importante que a gente discuta álcool, que é, sim, um dos vilões. Então, não só o consumo excessivo, mas o consumo em si de álcool envolve um comportamento, geralmente, que tem coisas ruins. Desde a alimentação, que acompanha o álcool, até o álcool em si, que é uma molécula de açúcar, e que o vinho, a cerveja, tem muito açúcar também, tem carboidratos. Então, acaba sendo um dos vilões. E o abuso de álcool vai ter várias outras coisas que a gente vai discutir, desde dependência do álcool, desde mudança de comportamento, desde mudança de hábitos, mudança de energia, de depressão, de ansiedade. Então, o álcool em si é uma droga e que a gente tem que saber dosá-la. De vez em quando, ponderadamente, baixa quantidade, a nossa sociedade está habituada a isso. Mas, de modo geral, a gente não tem como falar que o álcool faz bem à saúde e faz bem ao coração. O vinho a gente achava que fazia, hoje já não acha mais. Então, o álcool em si, se não faz uso, não faça uso para o benefício do seu coração. Não adianta colocar um moranguinho lá, um metilho. Não. Não. Frutas vermelhas. Gin, não. né? Hoje a moda é o gin, né? Não. Mas legal, é importante que a gente converse sobre alimentos e álcool e sobre o benefício cardiovascular, benefício para o coração. Qual que é hoje... Eu faço toda essa pergunta para toda a especialidade que senta aqui com a gente e conversa. O que
que você vê hoje como o futuro da cardiologia? Quais são os próximos passos? O que a gente precisa vencer essa barreira aí? Eu acho que a gente ainda tem que focar no básico. E o futuro da cardiologia é com que a gente consiga prevenir as doenças cardiovasculares de uma forma mais eficaz. Que a gente tenha estruturas de saúde, desde unidade básica, unidades secundárias, hospitais terciários, que a gente consiga realmente cuidar dos pacientes antes que as doenças cardiovasculares estejam estabelecidas. Então, pensando em tecnologia, que a gente use mais inteligência artificial na prevenção da doença cardiovascular, no controle de hipertensão, na detecção de hipertensão, na triagem desses pacientes. Então, o futuro nosso ainda é o atual, que é realmente cuidar dos nossos pacientes que ainda morrem muito por AVC e infarto. Então, a gente tem que ter bastante atenção, usar todas as tecnologias, desde relógios que conseguem detectar arritmias, como os smartwatches que a gente tem hoje em dia que fazem isso, desde conscientização de fazer o exame do dedo para avaliar o açúcar, medidas frequentes de pressão arterial, que a gente use a tecnologia a nosso favor para que no futuro a gente discuta sobre menos morte, menos doença cardiovascular e que ela não seja a principal causa de morte no mundo, como a gente tem hoje. Que legal, né? É. Todo mundo que sentou aqui falou alguma coisa high-tech, avaliação genética e o básico é fundamental. Parabéns, Lucas. Que legal, cara. Que bom. Legal. É importante essa mensagem. Eu faço também a pergunta assim, faltou algum assunto que você queria comentar, abordar? Eu acho que foi uma ótima conversa, acho que a gente falou de muitos pontos e foi essa conversa fácil, onde a gente tira as dúvidas, uma pergunta que a gente tem. Então a gente falou sobre prevenção, sobre doenças graves, sobre risco de doença em jovens, sobre hábitos que a gente tem que ter. Então quando a gente fala em cardiologia, a gente tem esse espaço para se comunicar. Acho que a gente falou bastante coisa boa e que esse podcast possa ter ajudado aos ouvintes a realmente ter mais informações sobre a saúde do coração. Ter mais consciência, né? Não, eu acho que a ideia de um grupo comunitário treinar as pessoas, eu acho que isso para mim foi uma novidade sensacional e um start muito legal. É verdade. Legal. A gente tem que conscientizar mais, publicar mais os grupos que fazem isso. Então é uma coisa importante. Quem está em casa e quer acessar o Dr. Lucas, como faz para chegar? Principalmente pelo Instagram, então @Dr. Lucas Trindade. Lá tem todas as informações do consultório. Tudo junto, @Dr. Lucas Trindade. Lá tem as informações do consultório, tem telefone, tem e-mail, tem endereço. Então lá a gente consegue juntar essas informações e divulgar o nosso trabalho para que a gente ajude a todos. E aí, Gi, quando vai marcar seu check-up? Pois é. Estou à disposição, vai ser um prazer. Hoje é quinta? Que Hoje dia é que quinta. é hoje? Amanhã tem consultório aberto. Amanhã? Nos vemos amanhã. Muito bem. Muito legal, né? Como a gente precisa ficar atento às pequenas mudanças, né? É muito esclarecedor. Muito obrigada. E a prevenção é o que vai determinar a qualidade de vida que a gente bate tanto aqui, né? E é começar do básico, né? Cuidar, sem dúvida, né? Da alimentação, é o básico. atividade física. E achar que uma pressãozinha alta, não é nada, não é doença. Exatamente. Cuidar bem do nosso coração, né? Muito Boa. bem. Mais alguma coisa? Não. Um prazerzaço. Obrigado Nossa pelo... coluna Muito podcast obrigada. teve a honra de ter o Dr. Lucas. Cuide desse maestro, esse poeta silencioso que vai dar o compasso da sua vida. Quem gostou, quem assistiu até o final, compartilhe. Não deixe de dar o like para essa informação poder chegar a maior número de pessoas. Você tá um poeta hoje, Nossa, né? hoje o coração me deixou... Eu acho que eu sei por quê. Por quê? A gente tem uma convidada muito especial ali, ó. A minha Não esposa tá aqui hoje. Um beijo pra você. Sou um poeta no dia a dia. Tá inspirado. Gi, obrigado. Ai, valeu. Bora pra próxima. Lucas, brigadão, viu? Muito Obrigado, obrigada. pessoal. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Nosso podcast, nossa coluna teve a satisfação de discutir, tá certo, um órgão mais importante que nossa coluna. Muito obrigado e até a próxima.